Aleluia. Amados, eu vou dar uma palavra aqui acerca dos dízimos e das ofertas. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Malaquias. Aleluia. Quem aqui da igreja sabe, o pastor Júlio quase não prega sobre dízimos e ofertas. Porque esse não é o foco principal, né? Mas é necessário, aleluia, que nós estejamos falando, aleluia, de dízimo, de oferta. Malaquias 3, aleluia, versículo 10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus assentar em nome de Jesus. Aleluia. Muitas pessoas, aleluia, perguntam: pastor, se eu não der o meu dízimo, eu vou para o inferno? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Principalmente quando a pessoa é convertida e vem, né, para a igreja. Mas a palavra do Senhor fala que se você não der o dízimo, você não vai para o inferno. O que leva você para o inferno é o pecado. O pecado é que leva você para o inferno. Mas também, aleluia, lá em Tiago, aleluia, 4, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: aquele que sabe fazer o bem e não faz, cometeu pecado. Então, se você sabe que você tem que fazer e você não faz, aí você cometeu pecado. Pastor, como que é? Aleluia. Então, a palavra aqui diz aqui, trazei todos, aleluias, o dízimo à casa do Senhor, para que haja em minha casa mantimento. Aleluias, né? Glórias a Deus. Então, a casa do Senhor, ela tem que ser cuidada, tem que haver, aleluias, mantimento que é espiritual, que vai manter aleluias, né? O alimento espiritual e também o alimento físico, porque sempre que um irmão me procura e diz: pastor, eu preciso de algo, preciso de uma cesta, aleluia, pastor sempre ajuda. Mas como que o pastor vai fazer isso se o recurso não chega até a mão do pastor? Não é? Aleluia. E então a pessoa, ela dizima, ela oferta, aleluia. Mas para você dizimar, o que tem que acontecer para que você possa dizimar? Você dizima porque Deus te abençoou primeiro. Não tem como você não dizimar se Deus não te abençoou primeiro. Verdade ou mentira? Você dá o seu dízimo porque Deus te abençoou primeiro. Pastor, mas se eu não tiver condição de dar o meu dízimo, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou passando por uma situação a qual eu não consigo dar o meu dízimo. A palavra do Senhor fala de uma mulher que comoveu o coração do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, a palavra diz que ela perdeu o seu marido. Ela era viúva e era pobre. Então ela estava passando por uma situação muito difícil. Mas mesmo naquela situação difícil que ela estava passando, aquela dificuldade que ela estava
estava passando, aleluia, ela comoveu o Senhor Jesus Cristo, porque ela levou lá aquela viúva, levou aquelas moedinhas e colocou lá no gasofilácio, aleluia, lá apresentou a moedinha de oferta para Deus. Aquilo comoveu o Senhor Jesus Cristo, porque mesmo no meio daquela dificuldade toda que ela estava passando, aleluia, ela foi lá e ofertou com amor. Às vezes você está passando por dificuldade, aleluia. Eu já vi irmãos aqui, aleluia, que chegaram em mim e disseram assim: pastor, eu não tenho condição de dar o meu dízimo porque eu sofri um acidente. A pessoa sofreu um acidente, então como que ela vai fazer? Ela precisa cuidar, né, das coisas do corpo, da saúde dela. Ela tem que cuidar do templo e morada do Espírito Santo de Deus, que é o corpo. Então, ela não teve condição de dizimar. Então, o que ela fez foi tratar do corpo, fez cirurgia, ela fez, aleluia, aquilo que precisava ser feito, aleluia, e Deus honrou ela, porque o coração dela estava, aleluia, louvado seja, livre. Era um coração, aleluia, que estava na presença do Senhor. Então, ela cuidou da saúde dela. Eu tenho um exemplo também, porque nós moramos aqui, aleluia, e próximo aqui, nós temos pessoas que congregam no bairro do Luzia e congregam no bairro Paulistano. Veio enchente lá e inundou a casa de famílias daqui da igreja. Então, eles não tiveram condição de estar dando o dízimo. Aleluia, porque veio algo que impediu aquela pessoa de dar o seu dízimo. Teve condição, teve que comprar móveis, teve que cuidar da casa, né? Aleluia. Então, o dízimo é assim: se você não tem a condição de dar, Deus sonda o coração, Deus sonda e Ele observa, aleluia, Ele vê aquilo que está acontecendo. Se você chegar com sinceridade, igual chegou aquela viúva ali, colocou, ofertou, Deus vai receber com emoção. Deus vai receber, aleluia, com alegria. Deus vai ficar satisfeito, porque mesmo no meio da sua dificuldade, você foi lá e ofertou com amor. Agora, tem pessoas que às vezes elas são abençoadas. Elas têm a condição, os irmãos vão compreender de amém. Deus abençoou ela primeiro, então ela tem a condição de ir lá e dar o dízimo e dar a oferta, mas ela não faz isso. Então o que acontece com essa pessoa? Ela sabia que poderia fazer o bem e não fez, né? Sabia que poderia fazer o bem e não fez. Às vezes a mulher é dona de casa também e vive, né, da dependência do marido. O dinheiro então não chega até a mão dela, aleluia, né? Então ela vem para a igreja, a palavra do Senhor, aleluia, Deus diz que Pedro, ele foi para a sinagoga, para o templo de Formosa, e havia ali um aleijado, aleluia, e ele chegou para aquele aleijado e disse assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então ele não tinha dinheiro para ir lá no templo, mas isso não impediu ele de ir lá no templo adorar o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia! Tem pessoas que às vezes, eu estou dizendo assim no geral, aleluia, são contra o dízimo e contra a oferta. Por quê? Porque eles fecham o coração. Aquele que tem muito, ele fecha o coração porque o dízimo dele é alto. Então ele questiona, porque ele tem que dar aquele valor para a igreja. Mas lembre-se, ela faz isso por quê? Porque Deus abençoou ela primeiro. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não tem a condição, algo aconteceu, aleluias,
Oferte com amor. Aleluia. Se você hoje não tem condição de dar o dízimo, você dá a oferta com amor. Aleluia. Crendo que vai acontecer isso aqui, ó. Aleluia. Que é uma prova com você e Deus. Hoje você não tem a condição, mas creia em nome de Jesus que da próxima vez você vai ter a condição. Faça a prova com o Senhor. Aleluia. Deus quer que você faça prova com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia. O pecado é que leva a pessoa, aleluia, para o inferno. Não é ela não ter a condição de dar o dízimo. Amém? O pecado é quando a pessoa tem a condição de fazer o bem e não faz. Então, se Deus, aleluia, deu condição para você fazer, faça. Se você não tem a condição, não deixe de ajudar Deus. Entende a sua situação que você está passando. Amém? Glórias a Deus. Por isso que são dízimos e ofertas. Aleluia. Senão seria só dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço até a Deus muito, aleluia, porque a maioria dos irmãos aqui da igreja, só o sinistro, o diácono Samuel Tesoureiro, né, diácono? Aleluia, glórias a Deus. Deus tem abençoado a obra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra o seu coração. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai abençoar, vai abrir as portas, aleluia, para a sua vida. Aquilo que você está precisando, Deus vai abençoar. Aleluia, Deus não vai deixar faltar de maneira nenhuma na sua vida. Aleluia, Deus vai honrar. Aleluia, igual eu disse que teve alguns irmãos que perderam, aleluia, tudo lá em casa, na enchente, ganharam móveis novos, até fogão novo. Os irmãos ganhou. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe. Não deixe desamparado, não. Louvado seja. E teve até irmão, né, que estava na enchente, né, Tiago? Que não dizimou. No outro mês, Deus abençoou ele. Veio aqui e deu 2 dízimos. Aleluia. Por quê? Porque Deus abençoou. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero dizer aí para os irmãos, aleluia, que ajudaram no filtro, até dia 19 vai chegar o filtro aqui da igreja, amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu comprei pela internet porque o preço estava mais acessível a nós, né? O valor que deu foi 438, né, Tiago? 438, uma igreja desse tamanho, aleluia, pegar uma bênção dessa, aleluia, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a vida aí de cada um dos irmãos que ajudou. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Oi? Aleluia. Eu ainda vou ter que pagar, mas o dinheiro que já tem, se encaixa, já está na bênção. Aleluia. Tá? Hoje que eu trouxe. Amém. Não, mas só pode estar ofertando com amor. Aleluia, tá? Tá bom? Nós vamos estar pagando aí. Em nome de Jesus, vai até inteirar um pouquinho. Aleluia. Né? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Benefício. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glórias! Quem pode ter palmas aí do Senhor? Mas olhando que esse benefício aí, aleluia! Glórias a Deus! Deus é maravilhoso, né? Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! Aleluia!